Tava na beira da praia vendo o que a maré fazia. Tava na beira da praia vendo o que a maré fazia. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Oi. Olá, gente. Meu nome é André Luiz Rodrigues dos Santos. O nome da minha mãe, Sônia Maria dos Santos. O nome do meu pai, José Nilson Magno Rodrigues. Certo? Sou conhecido no mundo da capoeira como mestre guerreiro de Olinda. Certo? Estou aqui para contar um pouco da minha história. Certo? Como eu comecei a capoeira. Certo? Tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade. Aí eu morava aqui na Presidente Kennedy, aqui em Olinda. Comecei vindo os carnavais, né? Quando minha mãe começou a me trazer. Aí eu comecei a ver a roda de rua aqui de Olinda, que tinha pelo carnaval, muito massa. E aquilo foi me encantando. Fiquei muito contente com aquela roda lá, aquela turma jogando a perna para um lado e para o outro, certo? Aí eu peguei, fui gostando, né? Pegando gosto. Na época eu fazia karatê, né? Treinei um pouco de karatê, mas o que me deixou minha paixão mesmo foi a capoeira. Aí nisso eu saí daqui da Presidente Kennedy de Olinda, vim morar aqui em Casa Caiada, aqui, Bairro Novo. Aí passei um tempo morando lá, já estava com meus 9 anos de idade. Lá não estava mais fazendo o karatê, nem estava à toa, sem fazer nada. Aí foi quando eu vi uma roda lá perto de casa. Aí eu fui lá para ver. Aí na época que ele estava lá era o mestre Teté, que hoje em dia está na Suíça, muito conhecido, um mestre de nome, de respeito. Aí eu fui lá até ele, ele dava aula de frente de casa, lá na casa de uma senhora lá numa garagem. Aí foi onde eu comecei a minha história da capoeira. Já tinha paixão e tornei a minha paixão em realidade, né? Realizei meu sonho, que foi começar a minha capoeira na época no final de 81 para 82. Comecei a minha capoeira com o mestre Teté lá, certo? E daí eu não parei mais, não perdi o gosto da capoeira. Capoeira foi minha paixão, daí por diante. Fui levando a capoeira no sangue, na veia, né? Onde tinha roda, eu estava presente, certo? Na época eu era pequeno, não podia estar no meio das rodas, né? Que minha mãe não deixava, mas eu sempre que tinha ia olhar, o mestre ia fazer um evento, ia para algum evento que tinha, sempre que eu pudesse eu estava indo com ele, ou minha irmã me levava para acompanhar em roda, né? E no momento eu só treinava em academia mesmo, por causa da idade ainda que era. Aí, correndo roda por aí, sempre observando, olhando, conheci vários mestres, certo? Vendo a caminhada do meu mestre, certo? Onde tinha evento, eu estava sempre lá, sempre que eu podia, acompanhando o mestre Teté. Sempre tinha evento ali no Sesc de Santa Amaro. Evento lá, foi lá onde eu conheci mestre Camisa também, estava lá na época, mestre Barrão, conheci mestre Mulatinho, que é o João Mulatinho, certo? E vários mestres nesse evento lá, certo? E daí foi que eu fui me apaixonando mais ainda pela capoeira, correndo roda por aí, olhando. Na roda do Diário, sempre ia olhar que podia, que o meu mestre fazia a roda lá, na roda do Diário, na roda do Mercado de São José, que hoje em dia tem a continuidade lá com o mestre Peu lá, a roda lá muito boa. Dia que vocês puderem vir, quem não conhece, vir conhecer a roda aqui do Mercado de São José, a roda massa, certo? Então eu tô sempre aí. E vim, depois fui morar no Janga, certo? Foi lá onde eu comecei também a conhecer outros capoeiristas, depois com o tempo lá, e uma roda muito boa que existia num forte de pau amarelo. Uma roda massa lá, que conheci vários capoeiras, bom também, certo? Teve vários alunos lá que dava muita aula na praia, certo? Todo domingo fazia roda lá na minha comunidade, certo? Não tinha um domingo que eu não fizesse. No dia que eu não queria fazer, a turma ia lá em casa me chamar para fazer roda, a gente segurava a roda lá. E isso é maravilhoso, certo? No mundo da capoeira. E daí
Quando eu fui crescendo mais e mais, aí comecei a correr capoeira, andar, conhecer gente, certo? É a paixão de todo mundo. Eu acho que se você que não faz capoeira quiser fazer, aproveite, porque você vai se apaixonar e não vai querer largar mais, certo? Então, foi daí que eu vim nas minhas andanças da vida, conhecendo vários mestres, certo? Onde muitos me chamou para ter oportunidade para viajar, só que eu não quis sair daqui porque me casei cedo, não quis mais vontade de viajar, certo? Mas tenho muitos amigos viajando aí pela Europa em peso, aí fora, certo? Que estão aí bem na vida, sempre que vê a gente se fala, faz aquele intercâmbio massa, vem para cá, a gente tá sempre se comunicando, entendeu? Fui dando minha continuidade na capoeira, depois que o mestre Teté foi embora para a Suíça. Passei um tempo com o contramestre Pernalonga, morava aqui também em Casa Caiada. Passei um tempo com ele treinando, certo? Depois que ele faleceu, continuei sozinho, andando, certo? Não participei de vários grupos, porque comecei a trabalhar, não tinha condições de estar em grupo, mas não parei minha capoeira. Dei continuidade à minha capoeira, certo? Sendo que correndo roda, onde tinha roda aqui no Alto da Seca, a roda tradicional aqui de Olinda, uma roda muito boa, certo? Todo mundo que vem aqui para Recife, Olinda, conhece a roda do Alto da Seca, uma roda boa. Então, andava as várias rodas. Foi depois que um tempo que eu vim continuando sozinho, encontrei o mestre Sapinho. Aí a gente se juntou, certo? Passou um tempo treinando junto, eu, o mestre Sapinho e o mestre Ciclone. O mestre Sapinho na época era contramestre, mestre Ciclone contramestre. A gente fez aquela interligou lá a gente, lá, se juntou e ficou treinando junto num grupo do mestre Ciclone. Passei um tempo lá, certo? Quando foi depois, a gente se separou do mestre Ciclone e ficou eu e o mestre Sapinho junto, dando continuidade, certo? Foi que o mestre Sapinho se formou a mestre. E isso, eu fiquei com ele lá, certo? A gente passou um bom tempo junto, depois se separamos, cada um procurou seu rumo. Foi aí então que eu dei continuidade só. Fiquei com o mestre Dodi de aqui, do Pina, mestre bom de capoeira, muito conhecido por todos, respeitado, certo? Foi que deu continuidade comigo, e até hoje eu levo o legado do mestre Dodi, certo? É um dos mestres que respeito, que é o mestre Teté, primeiramente o mestre Teté, meu mestre, e o mestre Dodi. Bom, gente, eu vou falar aqui um pouquinho da minha dificuldade na capoeira, certo? É porque eu acho que todo mundo passou por isso. A dificuldade que a gente tem é espaço de onde dar aula aos alunos, não é isso? Que às vezes a gente não tem aquele apoio, né, de muita gente que não dá assim um teto, onde a gente quer tirar os alunos da comunidade para botar para praticar um esporte. E a dificuldade era essa. Minha dificuldade, quando eu pegava e reunia meus alunos, eu levava a maioria para a praia, para a gente dar os treinos lá na praia sempre, ou então num campo aberto lá, que tinha um gramadozinho bom, era onde dava os treinos, né? Depois que a gente desenrolou uma associação lá da comunidade, foi onde começou a dar o espaço, mas nem sempre, porque tinha hora que tinha aquela dificuldade. Quando chegava lá, tinha gente fazendo outras atividades, não tinha como a gente dar aula lá. Tinha dificuldade, às vezes ia procurar a chave, não estava na casa de um, estava na casa de outro, não tinha como. Aí a gente sempre terminava dando os treinos no meio da rua, não é isso? A dificuldade é essa, porque não tem uns bons governantes que dá o apoio ao capoeirista, mas mesmo assim a gente não deixa a capoeira para lá, que a gente é guerreiro e não tem como deixar a turma da comunidade desamparada, né? É levantar a cabeça e levar para frente. Então, levava para a beira da praia, levava para um campo, sempre um espaço, né? E assim ia levando a vida. Isso é uma das dificuldades que a gente passa na capoeira, certo? Bom, gente, agora eu vou falar um pouco das minhas graduações, né? Como eu comecei a capoeira lá na década de 80, né? No final de 81 para 82, quando eu conheci o meu mestre Teté,
né? Porque ele, como eu disse, ele ensinava lá na casa de uma amiga dele que ele conhecia, numa garagem ampla, onde lá a gente tinha nossas aulas de capoeira, certo? Correndo roda com ele, sempre olhando onde ele ia. Eu sempre, quando eu podia acompanhar, estava acompanhando tudinho. E daí foi merecedor da minha primeira graduação, o mestre, certo? Depois o mestre teve que viajar. Foi daí que ele deu o primeiro pontapé dele inicial. Foi para a Suíça, né? Aí eu tive que ficar por lá continuando, mas tinha um contramestre que morava lá perto. Chegou e disse, não, venha treinar comigo, para você não ficar sem fazer nada. Eu disse, boa. Continuei treinando com ele em Casa Caiada, lá. Foi até onde eu peguei a corda de professor, com esse contramestre Pernalonga. E daí por diante, fui para morar em Paulista, no Janga. Aí de lá por diante, como devido aos trabalhos, não tinha tempo de procurar uma academia para treinar. Aí foi quando eu fiquei treinando sozinho. Meus treinos eram o quê? Correr roda, né? Não estava com tempo de procurar academia devido ao trabalho. Tinha vezes que eu saía de manhã cedo, chegava tarde da noite, muito cansado, não tinha como mais. Era 11, meia-noite, não tinha como. Aí chegava o fim de semana, corria uma roda que tinha sempre no 13 de maio, pela cidade, aqui no Alto da Sé. Sempre que meus treinos eram esses, certo? Aí, daí por diante, foi quando eu me juntei com o mestre Sapinho, entendeu? A gente foi passando um tempo junto. Foi daí que ele viu que eu estava preparado para pegar a corda de contramestre. Até então eu não queria pegar minha corda de contramestre, mas ele não, já dava tempo, já estava com 16 anos na corda de professor. Aí eu peguei, fui, que eu estava sempre nos eventos dele, eu era o braço direito dele nos eventos. A gente sempre fazia evento aqui em Olinda, em vários cantos que ele dava aula aqui, a gente estava sempre junto, organizando evento. Aí chegou o meu momento de pegar minha corda de contramestre. O mestre Sapinho me formou o contramestre, certo? Daí por diante, a gente continuou dando trabalho junto. Foi até então que ele teve que desfazer do grupo lá que ele fazia parte. Aí a gente se separou, cada um foi pro seu lado. Depois, quando eu já conhecia o mestre Dodi, o mestre Dodi disse, mestre Guerreiro, a partir de hoje você vai ficar comigo, certo? Aí eu fiquei fazendo parte do Herança da Capoeira do mestre Dodi do Pina. E daí então, fiquei correndo roda, pegando treino lá com o mestre, fazendo as minhas correrias. Foi até que então ele me convidou para me dar a corda de mestrando. Aí eu disse, mestre, eu vou falar com o mestre Sapinho, que foi onde ele me deu a minha graduação de contramestre, para ver a opinião dele também. Conversei com o mestre Sapinho, ele disse que estava em boa mão, que o mestre Dodi é um mestre de respeito, mestre da gente. Então foi onde o mestre Dodi me deu a corda de mestrando, até esperar que o meu mestre Teté também estava para descer para cá, para Recife. Aí ele fez, quando o mestre Teté descer, a gente legaliza sua corda de mestre. No momento que você vai fazendo sua mestria aí com a graduação do mestrando. Eu disse, ok, mestre. Aí pronto. E daí então a roda não para. Onde tinha roda a gente estava junto. A gente tinha uma viagem para fazer. Os interior a gente ia. No interior daqui de Caruaru, do lado de lá, a gente estava sempre junto. No interior pro lado daqui da Paraíba, João Pessoa, a gente estava sempre junto aqui. Em Olinda, em peso. Todo mundo que ia fazer evento me convidava, porque eu sabia entrar e sabia sair nos eventos dos outros, certo? Então foi aí por diante quando tive a oportunidade de pegar minha graduação de corda vermelha, de mestre Teté. Fui formado em dois cantos. Primeiro fui formado em Caruaru, num grande evento que teve lá, que teve a vivência do mestre Teté lá, fui formado lá. E depois confirmei minha corda aqui em Recife, com vários mestres, onde aqui o pouco de mestre que deu foi 36 mestres, certo? Enquanto lá em Caruaru deu mais de 50. Para você ver o quanto a turma gosta do mestre Guerreiro e quanto o mestre Guerreiro é conhecido, certo? E daí por então, estou com a minha graduação de mestre. Vai fazer 6 anos agora em janeiro. Eu estou com corda de mestre, entendeu? E a capoeira não para por aí. Estou dando minha continuidade na capoeira. Firme e forte. Para finalizar, eu vou falar para vocês porque eu ganhei esse apelido de guerreiro. Esse apelido de guerreiro veio na roda de capoeira, nos treinos, quando meu desenvolvimento que o mestre foi vendo
eu ia para cima da rapaziada, sempre levava a coça, aí voltava, levantava, voltava de novo de carro urgente, sempre perdendo, mas não desistia. Sempre corria atrás, até tentar, pelo menos uma vez, finalizar o camarada. E foi quando eu fui me aperfeiçoando mais e mais, e sempre que me botava, eu pequenininho, sempre botava com rapaziada maiores, né? Os pequenininhos não dava conta, aí botava sempre os maiores, né? Para ver meu desenvolvimento. Foi aí que eu ganhei o apelido de guerreiro, porque mesmo sempre perdendo, eu nunca desistia, sempre ia para cima. Então é isso, né? A roda a gente só é considerado na roda de capoeira, como todo mundo sabe, se a gente trocar uns dendezinhos com os nossos adversários, não é isso? E foi aí que a gente vai conquistando uma amizade e respeito dentro da roda, entendeu? Por isso que eu ganhei esse nome de guerreiro, porque nunca desisti dos meus objetivos. Sempre fui em frente naquilo que eu quis, e o que eu queria conquistar era a minha graduação de mestre, onde eu cheguei hoje, certo? Meu nome Guerreiro vem de muitas batalhas, muitas lutas, certo? Então, por isso que hoje estou aqui. Vou fazer 51 anos de idade, né? Me formei mestre, onde eu pensei que não ia chegar, cheguei, entendeu? E daí por diante, estou dando continuidade à minha capoeira até quando Deus quiser, ok? Salve capoeira, até a próxima. A finalizar aqui, eu quero agradecer ao canal Novo Quilombo, certo? Contramestre Prego de Olinda, firme e forte na pegada aí, meu parceiro, meu amigão. Os